Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Com o calorzinho da nossa sala, com a união do pensamento e o sentimento para o bem e para o entendimento e a compreensão da doutrinária de hoje, com o tema do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, imperfeições morais. Então, hoje esse é o tema. Vamos estar receptivos, atendendo aos desígnios de Deus, que quer que nós consigamos entender e colocar em prática em nossa vida. Porque na maioria das palestras doutrinárias se fala e gira sempre em torno do que devemos empreender para o combate das nossas imperfeições morais. E muito se tem dito sobre essas imperfeições. Mas quais são? Como identificá-las? E quais eu possuo? E em que grau que eu as possuo? Então, difícil é saber. Mas como no Espiritismo, imperfeições morais são consideradas as nossas falhas, os nossos vícios, os defeitos de caráter, falta de virtudes, todos nós sabemos quais as virtudes que Jesus nos ensinou. E as tendências negativas, os erros e tantos outros, que são as imperfeições morais que impedem ao progresso espiritual. Como temos o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ódio e outras tantas paixões que nos prendem à matéria. Nós contamos com isso todos os dias. Muitas e muitas vezes nós devemos nos perguntar se o nosso pensamento está em Deus para que Ele consiga nos ajudar a melhorar e a progredir. Essas imperfeições abrem portas para as influências espirituais negativas. E aí dificultam a conexão com os espíritos superiores. Porque nós ficamos aqui, terra a terra, com os maus pensamentos. E a superação dessas imperfeições são feitas através de quê? Do desenvolvimento das virtudes, do amor, a caridade, a humildade e a educação. O principal para que a gente consiga se educar e se conhecer é através de estudo. Mas se nós também não estivermos só no estudo e não colocar em prática, através da caridade e do amor, também não vamos subir
na escala espiritual. O ser humano, ele é hábil em criar mecanismos de fuga. Hoje eu não vou na casa espírita porque está muito frio. Não é preciso faltar uma vez. Eu não vou ao trabalho, ao meu trabalho do dia a dia, porque está frio, porque eu estou indisposta. Tudo nós temos uma desculpa, que para nós é plausível, para nós está bom. Mas e o nosso compromisso? Nem o Márcio falou na última doutrinária, na exposição do compromisso que nós temos. E é em tudo. Na parte espiritual, também no nosso dia a dia, no compromisso de pais, de irmãos, de filhos. E na nossa comunidade não é diferente. Hoje nos estudos nós estávamos comentando que as imperfeições ainda são maiores do que as nossas atitudes perfeitas, que nem se diz. Há 2000 anos se passaram e ainda não compreendemos a mensagem sublime que Jesus nos deixou na parábola do argueiro e a trave. É frequentemente interpretada no contexto do Espiritismo como esse argueiro e trave que seja um convite à autoanálise nossa. Nós nos analisar e também a prática da caridade. Ela compara um pequenino cisco no olho alheio, enquanto nós temos uma viga no próprio olho. Não é nem uma trava, uma viga forte que alerta para que a tendência que nós temos de julgar os outros antes de reconhecer e nos corrigir das nossas. Então, isso entra tudo nesse capítulo, os pobres de espírito. Nós não temos como o direito de julgar o nosso próximo, temos que julgar a nós mesmos. Recebemos a assistência, temos o nosso mentor ao nosso lado que nos ajuda, mas a maioria de nós faz vistas grossas para as próprias imperfeições. E ainda salientamos as nossas qualidades. Só nos damos conta de que erramos quando alguém aponta as nossas falhas. Olha, você errou aqui. Você não devia ter falado isso. Mas nós temos variadas reações. Algumas vezes reconhecemos intimamente a veracidade dessas observações que nos são dadas, mas não admitimos publicamente. Não, eu errei, eu vou considerar melhor, eu vou pensar,
assim. Não, às vezes a gente corta, na hora é duro, sem esperar que o outro possa também se explicar. Noutras, não concordamos mesmo com a observação feita por nós, externando com veemência a nossa opinião contrária, nas atitudes que são mais infelizes. Uma palavra dita não tem como retornar, né? Então é melhor, que hoje nos estudos estávamos falando, que é melhor ficar mudo, ter mais pessoas mudas do que falantes. E muitas vezes a gente fala as coisas sem pensar, vem no ímpeto. E aí, depois, queremos reparar, até podemos, mas fica lá no fundo, fica igual aquela ofensa, a palavra que não era para ser dita nessa hora. E nós nos revoltamos contra aqueles que ousaram apontar os nossos defeitos. Aonde? Na nossa família, com os nossos pessoas, assim, as pessoas mais chegadas, os nossos amigos e as pessoas que nos querem bem. Por isso que nos alertam. E muitas vezes, a maioria das vezes, são enviadas pelos bons espíritos para que nós olhamos para o nosso umbigo e não para o que o outro está fazendo, o que ele está falando, como que ele está agindo. Também ouvimos que nascemos simples e ignorantes. E que um dia seremos espíritos puros. Mas quando? Quantas imperfeições eu possuo até chegar na caminhada do espírito puro, que o espírito puro do nosso orbe governador espiritual, Jesus. Estamos muito longe e já tivemos várias encarnações. E ainda estamos pedalando, que nem se diz. Muitas vezes não vamos para frente. Eu não tenho tanta fé assim para transportar montanhas. Eu, não quero agora. Vou deixar para mais tarde, quando eu estiver aposentado. Não é assim. Assim, a grande tarefa que se apresenta a todos é a evolução espiritual. A maior tarefa. E que nós vamos realizando lentamente ao longo das nossas reencarnações. Aí englobando o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Então, no Livro dos Espíritos temos as ordens na escala espírita. E nós pertencemos à terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Depois tem a segunda ordem, os bons espíritos. A primeira ordem, os espíritos puros. Então, na ordem natural, nós evoluímos primeiramente no intelecto.
Nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, onde nós desenvolvemos a potencialidade da nossa inteligência. E, posteriormente, evoluímos a moral. Porque primeiro nós temos que entender, compreender, ter a maturidade para que nós consigamos fazer com que desenvolva a nossa moral. E é através do conhecimento, a meditação, o exercício do raciocínio. E através do desenvolvimento moral, nós modificamos a forma como sentimos e como nós encaramos a vida. Se eu sou pessimista, eu não vou ir para frente. Eu vou ficar estacionário. Ah, isso não dá certo, aquilo que eu faço não dá certo. Não existe. Nós temos que sim nos modificar. Fazer a nossa reforma íntima. Todos os dias um pouquinho. Um pouquinho por dia. Tem um livro. Agora não lembro de quem que é o autor, mas é um pouco por dia. É um livro espírita, ele não é muito grosso. Na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo do progresso? Qual será? O orgulho e o egoísmo. Referindo-se ao progresso moral, respondem os espíritos, porque o intelectual, ele avança sempre. O moral que nos traz as dificuldades. Porque o instinto de conservação e de bem-estar são sentimentos naturais em nós. Nós nascemos já para irmos em frente, mas muitas vezes o exagero desses sentimentos nos torna homens egoístas e orgulhosos. E a principal causa do egoísmo e do orgulho, ela nasce da falsa ideia que o homem faz de sua natureza, de seu passado e do seu futuro. Nascemos simples e ignorantes. Então, nós não precisamos nos esforçar. Não é assim que muitos pensam? Ah, é da minha natureza, sim. Eu sou assim, eu sou brabo, eu falo o que eu quero. Não sabem de onde vem, se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai, concentra toda a sua atenção nessa existência atual. É o presente, é aqui, agora. Se para eles o futuro é o nada, então para eles está certo assim. Tenho um conto que fala sobre as imperfeições morais. Talvez já tenham ouvido falar.
Mas eu vou resumir assim mais para a gente entender também desse. Certo dia, um casal, ao chegar do trabalho, encontrou algumas pessoas dentro de sua casa, achando que eram ladrões. Ficaram assustados. Mas um homem forte e saudável disse: Calma, pessoal, nós somos velhos conhecidos e estamos em toda parte do mundo. Mas quem são vocês? Pergunta a mulher. Eu sou a preguiça. Responde um homem másculo. Estamos aqui para que vocês escolham um de nós para sair definitivamente da vida de vocês. A preguiça é forte. Pesa toneladas nos ombros dos preguiçosos. Com ela, ninguém pode chegar a ser um vencedor. Isso é preguiça. Aí, uma mulher curvada, com pele muito enrugada, que mais parecia uma bruxa, disse: Eu, meus filhos, sou a luxúria. Não há feiura para a luxúria. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras, perverter crianças e trazer doenças para todos até a morte. A luxúria. Sou astuta e posso me disfarçar na mais bela mulher ou homem que você já viu. E um mal cheiroso homem, vestindo uns maltrapilhos de roupas que mais pareciam um mendigo, disse: Eu sou a cobiça. Por mim, muitos já mataram. Por mim, muitos já abandonaram família e pátria. Sou tão antigo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de mendigo porque, por mais bem vestido que eu me apresente, por mais rico que eu pareça, com joias, dinheiro e carros luxuosos, ainda assim me verás desta forma. Porque a cobiça está tanto dentro do pobre quanto do rico. Eu sou a gula, disse uma lindíssima mulher com o corpo escultural e cintura finíssima. Seus contornos eram perfeitos e tudo no corpo dela tinha harmonia de formas e movimentos. Sou bela e atraente porque, se assim não fosse, seria muito fácil livrarem-se de mim. Minha natureza é delicada, normalmente sou discreta, quem tem a mim não se apercebe, mostro-me sempre disposta a ajudar àqueles que querem fazer regimes, mas na verdade faço tudo de maneira sutil. A gula. Destruo o prazer de viver e destruo a beleza do corpo. Também por mim muitas famílias destruíram-se em busca da luxúria. E outro, sentado em uma cadeira num canto da casa, um senhor também velho, mas com semblante bastante sereno, com voz doce e movimento suave, disse: Eu sou a ira. Alguns me conhecem como cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem nem mulher, assim como os meus companheiros que estão aqui. E a grande maioria me tem.
Mato com crueldade, provoco brigas horríveis que destroem cidades quando me aproximo. Sou capaz de eliminar sentimentos diferentes de mim. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais protegidas casas. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas, sem me manifestar, provocando úlceras, cânceres e as mais temíveis doenças, com a ira, aquela vontade de explodir, de falar, de... Eu sou a inveja, faço parte da história do homem desde a sua aparição. Diz uma jovem que ela ostentava uma coroa de ouro cravada de diamantes, usava braceletes de brilhantes e roupas de fino pano, assemelhando-se a uma princesa rica e poderosa. Há os que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos, ela diz, e os que não são nada disso. Mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem, e o que não se tem é a felicidade. Pois felicidade depende de amor, e é o que mais carecem na humanidade. Por causa de mim, muita destruição já houve, mortes e sofrimento. Onde eu estou, está também a tristeza. Enquanto essas pessoas se explicavam, um garoto que aparentava cerca de 5 a 6 anos brincava pela casa. Sorridente, de aparência inocente, características das crianças. Sua face de delicados traços mostrava a plenitude da juventude. Olhos vívidos e enigmáticos. Parecia estar alheio aos acontecimentos ali. Mas foi indagado pelo dono da casa. E você, garoto, que faz junto a esses que parecem ser a personificação do mal? O garoto responde com um sorriso largo e olhar profundo. Eu sou o orgulho. Orgulho, mas você é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as outras. Então o garoto tomou um ar de seriedade e disse: o orgulho é uma criança mesmo. Mostra-se inocente e inofensivo. Mas não se engane, sou tão destrutivo quanto todos aqui. Dele pede: quer brincar comigo? Mas daí a preguiça interrompe e diz: vocês devem escolher um de nós, que deve sair definitivamente de suas vidas. Queremos uma resposta. Então o homem pede uns 10 minutos para que eles possam conversar. E então voltam em 10 minutos e a gula pergunta: e então? Ante a expectativa geral, o casal responde: queremos que o orgulho saia de nossas vidas. E o garoto olha com um olhar fulminante para o casal, pois ele queria continuar ali. Porém, respeitando a decisão, dirige-se para a saída. E os outros, em silêncio, iam acompanhando o orgulho. Daí o dono da casa pede: ei, vocês vão embora também?
Daí o menino, com ar severo e com voz forte de um orador experiente, diz: escolheram que o orgulho saísse de suas vidas e fizeram a melhor escolha. Pois onde não há orgulho, não há preguiça. Pois os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que na verdade vegetam. Onde não há orgulho, não há luxúria, pois os luxuriosos têm orgulho de seus corpos e julgam-se merecedores de possuir os corpos de tantos quantos lhes convir, não percebendo que, na verdade, são objetos do instinto. Onde não há orgulho, não há cobiça, pois os cobiçosos têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra e invejando a felicidade alheia, não percebendo que, na verdade, são instrumentos do dinheiro. Onde não há orgulho, não há gula. Os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são. Onde não há orgulho, não há ira, pois os irosos se orgulham de não serem passíveis e jamais abaixam a cabeça diante de qualquer situação. São incapazes de permitir que a vida lhes proporcione lições de aprendizado e se revoltam com a facilidade com aqueles que, segundo o próprio julgamento, não são perfeitos, não percebendo, na verdade, sua ira é resultado de suas próprias imperfeições. Então, como no Evangelho fala aqui sobre os pobres de espírito e que acham, os que acham que são os poderosos, eles acham que não tem ninguém acima deles. Então aqui fala mesmo, quem não se rebaixa, um dia será rebaixado. Nos planos divinos, sim. E onde não há inveja, pois os invejosos, onde não há orgulho, não há inveja, pois os invejosos sentem orgulho ferido. Ao verem o sucesso alheio, seja ele qual for, precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que, na verdade, são ferramentas da insegurança e da falta de amor à vida. Daí o orgulho diz: adeus. Saíram todos sem olhar para trás. E ao baterem a porta, então um fulminante raio de luz invadiu o recinto, o coração daquele casal, com todas essas explicações que eles receberam. E como haviam se livrado dessas imperfeições morais, que pediram que o orgulho saísse em primeiro lugar da vida deles, o casal desintegrou-se, quer dizer, se elevou e adquiriram condições de galgar os mundos superiores, os mundos melhores, porque eles tiveram uma escolha certa, tirando deles definitivamente esse dito orgulho que é a causa de todos os males da humanidade. O ser humano vem buscando, a gente vem procurando se melhorar.
ao longo dos séculos, um rumo capaz de lhe oferecer um pouquinho de paz interior. A educação recebida não conseguiu lograr esse objetivo e a maioria das pessoas continua sem saber quem era e o que veio fazer. Essa busca incessante tem conduzido a humanidade angustiada a aceitar fórmulas simplórias e miraculosas de alegrias fictícias, passageiras, que passam na vida assim, um dia está bem, outro dia já está lá embaixo, está sempre com altos e baixos. Em nada tem contribuído para o aperfeiçoamento espiritual. E permanecemos sem uma direção segura para os nossos ideais da nossa vida. A solução definitiva para resolver essas questões humanas passa pelo conhece-te a ti mesmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919A, temos esta pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, que é conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E quem responde é Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Todos os dias, uma autoanálise. Outra coisa que nos faz entender e compreender é amai-vos uns aos outros. Outra instrução do Espiritismo, da doutrina espírita, que é a importância do amor ao próximo. A busca do conhecimento pelos caminhos da evolução. Amai-vos refere-se à prática da caridade e do amor fraterno. Instruí-vos salienta a necessidade da educação e do estudo para que nós consigamos desenvolver o intelectual e o moral. Então, já lá no início, eu falei sobre a educação. O estudo favorece-nos o aprendizado. É necessário. É muito importante para uma vida de paz e concórdia, que seja no presente e no futuro, porque o passado já foi. Se nós estudamos, nós já estamos com uma caminhada evolutiva, já estamos compreendendo melhor. Quantas vezes abrimos o Evangelho ao acaso, nós já tinha lido, agora, é assim. É dessa maneira que eu tenho que agir. É um bom conselho que eu recebo através do Evangelho.
a prática da humildade como a primeira condição para nós buscarmos o reino de Deus. Para nós conseguir essa paz, o significado do reino de Deus, ela se traduz como a vivência da lei do amor. Então, esvaziemos o coração de todos os defeitos e as imperfeições, que essas experiências inferiores que todos nós tivemos ou ainda temos e que nos trouxeram até aqui, nesse momento. Então, nós já podemos dar passos à frente. Que a cada dia é nova revelação do Senhor para a nossa existência. Cada companheiro de estrada é campo vivo. Aqui nós podemos lançar as sementes abençoadas da renovação. Porque é isso que nós precisamos para superar as nossas imperfeições. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Acordados. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria. Porque se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho, nós iremos em frente no constante infinito do bem. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. É que ele se referia à felicidade plena. E nos concitou a buscar a felicidade relativa que consiste na paz interior, como eu falei aqui. E como nós vamos domar se nós não temos consciência de que nós possuímos essas imperfeições morais? Então, busquemos aqui, como foi falado já anteriormente, o autoconhecimento, a meditação aliada à oração, que nos trará as ideias inspiradoras e nos dirão o que fazer. E o exercício do raciocínio, que nos apontará os rumos, que nós sigamos em frente, realizando as nossas reformas íntimas e de como fazer essa reforma. Por elevada conscientização espiritual e as nossas suadas existências anteriores, a posse do reino de Deus é a conquista de si mesmo. Que é através do domínio que nós podemos nos impor. O fundamento da doutrina espírita é o objetivo maior da nossa encarnação. É o da evolução espiritual. O ponto final vai ser a nossa evolução para um espírito puro. Então, agradecemos a oportunidade que nos é dada de abrir os nossos olhos, o nosso coração e revelar o que precisamos para sair desse estado de imperfeições em que nos encontramos, mas o mais rápido possível, para assim alcançar a felicidade. Como diz Jesus, a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos experimentar um pouquinho
dessa felicidade que nós vamos ter lá no plano espiritual. Então, que Deus nos conduza pelos caminhos das imperfeições, que nós consigamos superá-las com as bênçãos de Deus e de Jesus. Muita paz. Que assim seja.